Olá pessoal, tudo bem? Fala, Sejam galera. todos bem-vindos ao Manacast. Eu sou o Felipe. Eu sou o Samir. E aí, estamos mais aqui para mais um episódio aqui do Manacast, nessa lição da Escola Sabatina. Esse é o terceiro episódio, né, que tem como título Milagres. E nós temos um convidado super especial. Ele é lá de Guarulhos, São Paulo. Ele é formado em teologia. Seu esporte favorito é o futebol. O seu livro favorito também é Desejados de Todas as Nações. E com vocês, Jorge. Aê! Muito bem. É uma honra ter você aqui com a gente. Obrigado. Esse bate-papo. Obrigado. Olha, a honra é minha, viu? A alegria poder. Eu estava ansioso para poder participar com vocês aqui, né? Nesse Manacast aqui. Só um detalhezinho, eu nasci em Guarulhos, mas eu cresci aqui no sul da Bahia, então me considero mais baiano do que paulista. Aí, ó, melhor ainda. É uma cidadezinha Coisa chamada boa. Floresta Azul, viu? Coisa boa. Onde eu cresci. Pronto. Então, pessoal, a lição anterior, né, falou também sobre Eliseu. Ele estava acompanhando Elias, né? Mas agora Eliseu não é mais um aprendiz, mas sim um profeta. Então ele recebeu esse chamado do Senhor. E a lição dessa semana vai falar sobre os milagres que foram realizados por Eliseu. E nós iremos falar sobre isso um pouquinho nesse podcast. Como o Felipe falou, a lição dessa semana fala sobre Eliseu e os milagres que ele fez. E aí, agora eu queria fazer uma pergunta. O que é que você acha da história de Eliseu? Como você enxerga ele, assim, como uma figura na Bíblia? Rapaz, Eliseu, a história de Eliseu, assim como Elias, né? E quando você fala em Eliseu, você pensa até no Elias também. Mas hoje o foco é Eliseu, é claro. É. E Eliseu, assim, ele foi um profeta, assim, espetacular, brilhante. A gente sabe que por trás de um profeta está o Deus do profeta, né? Sim. Então, na história de Eliseu, e a lição vem trazendo isso, a gente percebe um Deus que está conduzindo tudo. E Eliseu, na realidade, ele refletia o Deus que ele acreditava e de quem ele recebeu a missão de ser um profeta, porque o profeta é o porta-voz de Deus, né? Sim. E Eliseu, assim, Certeza. tem milagres na história dele, milagres, assim, maravilhosos, né? Fascinantes. Assim como, na verdade, assim, a gente vai hoje enfatizar 4 deles aí, né? No 4 decorrer da nossa milagres conversa aqui, específicos. que faz parte aí do tema da lição aí de hoje. Então, pastor, né? A gente tá falando sobre milagres, né? E na vida de Eliseu, como o senhor disse, ele realizou 4 milagres, não foi? Que vem descrito na Bíblia. Só que qual é a relação do milagre com a nossa fé? Porque a gente sabe que Deus pode realizar milagres hoje, né? E qual é a relação dos milagres com a fé? Muito bom. Ó, veja, Felipe, o milagre ele desafia as leis da física. O milagre, quando você fala em milagre, você pensa o seguinte, que o milagre, ele também vai, por assim dizer, também desafia a metodologia da ciência, algo né? Os métodos da sobrenatural. ciência. Exatamente, porque ele é sobrenatural. Por ser sobrenatural, qual é a relação do milagre, então, com a fé? A fé é algo espiritual, né? Logo, tem tudo a ver. E você vai lá no livro de Hebreus, por exemplo, lá diz assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, o milagre ele só pode acontecer se ele passar pela fé. E a grande questão é a seguinte, afinal de contas, né, o que é fé? Dentre as palavras que aparecem na Bíblia, como a gente sabe, uma delas é emuná, que é lá do Antigo Testamento, essa palavra é em hebraico, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, né? E essa palavra tem que ver com fé, no sentido de que a fé é a fidelidade, é um pacto de fidelidade que você tem com Deus. É uma relação, melhor dizendo, de fidelidade que alguém tem com Deus, uma relação espiritual. Entendeu? Sim. E um dos milagres que mais me chamou a atenção que Eliseu fez mostra exatamente isso. A fé que ele teve em si. Que foi o milagre da multiplicação dos 20 pães. Dos 20 pães. Que o servo chegou assim e foi entregar os 20 pães para 100 profetas. Aí ele perguntou, como é que 20 pães vai dar para 100 profetas? Aí Eliseu chegou e disse, vai lá. Confia no Senhor que esses pães aí vai alimentar todo mundo. E é exatamente aqui um dos milagres que a lição traz, que fala assim, como 20 pães de cevada poderiam alimentar 100 pessoas famintas? Da mesma forma que 5 pães e 2 peixinhos puderam alimentar a multidão que ouvia Jesus. O que torna homens tão poderosos a ponto de fazer milagres como esses. A ligação com Deus e a confiança de que não existe nada impossível para o Criador do Universo. Muito bom. E, então o milagre ele desafia qualquer lógica, né? Então, só que assim, interessante, né? A gente olha para Eliseu, por exemplo, e para outros profetas também, e a gente vê assim milagres que aconteceram através deles, né, deles na vida deles, do ministério deles. A gente fica pensando, nossa, de onde vem esse poder afinal?
Tem uma frase que eu gosto muito de um autor que ele diz assim, ó, é o Amin Rodô, ele diz assim, o poder está quando você pensa na oração, você faz uma oração, você pede a Deus um milagre, por exemplo, uma bênção, sei lá. E aí a frase diz assim, ó, o poder está em quem ouve, não está em quem ora. Sim. Ou seja, o Eliseu era um ser humano como você e eu, mas ele era alguém assim de fé, era alguém que tinha uma relação tão íntima com Deus. Consegue imaginar aí, por exemplo, só para ilustrar aqui melhor, essa questão, né? Eliseu era um ser humano e o milagre a gente sabe que vem de Deus e o poder vem de Deus. E nesse caso que você citou aí, né, do milagre dos pães, da multiplicação dos pães, veja que Jesus faz isso lá na frente, né, em maior proporção, mas Deus fez através de Eliseu lá atrás. Então o milagre quem faz é Deus, né? Mas só para ilustrar aqui, imagine um cano, por exemplo. Imagine um cano. Então a água passa pelo cano, mas se o cano estiver obstruído, se ele estiver cheio de sujeira, né, e que vai impedir a passagem da água, a água não vai chegar ao seu destino. Então imagine aqui, entre aspas, que a água nessa ilustração aqui, nessa analogia, seja o poder de Deus. O que Deus pode fazer na vida de alguém? O que Deus pode fazer hoje? Não apenas no passado, mas que Ele faz hoje também. Então vai depender aí de como está o cano. Ou seja, o instrumento pelo qual a água passa. E quem é esse instrumento? Deus quer usar você e a mim, assim como Ele usou Eliseu lá atrás. Então Eliseu estava alguém que estava apto para, através dele, para que Deus pudesse usá-lo para que o milagre acontecesse, né? Sim. Eliseu, ele foi um homem onde Deus operou grandes milagres, né? E um desses grandes milagres foi a ressurreição, né? A ressurreição lá, né? Isso, de uma criança, né? Exato. E traz um grande contraste porque o povo naquela época estava adorando a Baal. E a Baal, aqui a lição diz que era o deus da chuva, do fogo e da colheita. E como sacrifício a Baal, o povo sacrificava suas próprias crianças, né? E a gente vê a diferença de que Baal, ele levava a morte e Deus levava a vida. E Deus opera esse milagre mostrando o seu amor que ele tem por nós e pela vida. Exatamente. Achei fascinante essa história aí, porque foi o filho da Sunamita, né? Aquela mulher que ela veio de um lugar chamado Sunem, daí Sunamita, e daí Eliseu passava por ali, e é exatamente ela que chamou Eliseu de o homem de Deus, né? O homem de Deus. Isso. E daí Deus, através de Eliseu, deu a promessa para ela. Ela cuidava tão bem do profeta, falou, olha, o que você precisa, afinal, na sua vida? E aí, o que Deus pode fazer por você? E aí, houve a promessa de que ela teria um filho. Ela teve um filho, o filho cresceu, mas um dia morreu. Sim. Só que Deus usou Eliseu para que pudesse operar o milagre da ressurreição ali, né? E, então, assim, essa história realmente ela é interessante, porque você vê que tem gente que, às vezes, quem não estuda a Bíblia pensa que a ressurreição só aconteceu no Novo Testamento, mas lá no Antigo Testamento Deus já tinha operado, né? Aí vem uma questão bem interessante, sabe qual é? Que eu fico pensando, o Deus do Antigo Testamento, e esse é um ponto que a nossa lição dessa semana, ele trata, né? O Deus do Antigo Testamento, ele é diferente do Deus do Novo Testamento. Sabe que o curioso que eu fiquei pensando um tempo atrás, mesmo antes de eu estudar teologia, quando eu li a Bíblia eu ficava fascinado, porque assim, o Felipe acabou de mencionar aí que o Deus Baal, que era o Deus da cultura daquela antiguidade, ali no contexto onde aquela mulher vivia, ele pedia até sacrifício a crença que havia, a cultura, né? Da oração daquele dia, sim, daquele Deus, pedia até sacrifício de crianças. E o milagre, ele vai na contramão desse, sim, pedido, dessa cultura ele que havia lá. Ele bate de frente exatamente com confronta, né? Confronta exatamente com o que o povo pagão acreditava. Isso. Eles sacrificavam crianças para o Deus Baal, que é o Deus que eles acreditavam. Aí Deus, nosso verdadeiro Deus, vai e mostra que, como o Felipe falou, ele é o Deus da vida e não o Deus da morte. E que se preocupa com as crianças, exatamente, né? E se preocupa com o ser humano. E sabe o que é interessante nessa questão aí, né? O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento? Claro. Olha só que interessante. Sabe o que eu descobri, depois de um tempo de estudando a Bíblia? Que a maioria das vezes que Deus ele apareceu no passado, quando ele abriu o Mar Vermelho, quando ele operou tantas maravilhas no passado, lá na época de Moisés e outros profetas, passando aí por Eliseu também, até mesmo no encontro com Abraão, lembra que um anjo apareceu para Abraão, sim, e Abraão se curvou diante dele, eles comeram ali juntos, e tal. A maioria das aparições ali era o próprio Jesus, porque no Novo Testamento tem um texto lá que Jesus fala assim, ó, lá em João capítulo
acho que capítulo 8, ele diz assim, ó, antes que Abraão existisse, eu sou. Se eu não me engano, é o capítulo 8 que fala lá. É isso mesmo, 8:58. Antes que Abraão existisse, eu sou. Quando Jesus falou isso, ele estava se referindo ao Deus do Antigo Testamento que apresentou lá atrás como eu sou. O que eu estou dizendo tudo isso? O Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Deus do Novo Testamento? É. A maior parte das vezes era o próprio Jesus lá atrás. E nesse episódio aí, a gente vê um Deus que ama e que se preocupa e protege, né? E que se preocupa com os seus filhos. E não só com seus filhos, mas com gente de outras culturas também. Não era só o povo de Israel, né? Era o Deus de outras nações também. É o Deus de todo mundo. E não só a questão do Antigo e do Novo Testamento ser o mesmo Deus. Até porque, hoje em dia, ele continua sendo o mesmo Deus. Como você falou, eu gostei da ilustração do cano que está com alguma, de certa forma, alguma barragem aí que evita o poder passar. Hoje em dia, eu acredito que não seja tão claro os milagres que Deus opera como antigamente, até por conta da situação que infelizmente, a gente se afastou de grande proporção de Deus, sabe? Mas, por exemplo, você pega no caso da ressurreição, um médico. Você acha que o médico pode pegar aí, pode pesquisar qualquer coisa que você quiser. Você acha que não tem médico que acredita em Deus e que cura e salva as pessoas por milagre? Você não acha que tem vários médicos que a pessoa é salva e ele não sabe o que aconteceu? Tem várias citações de médico, várias histórias de que os médicos falam que a medicina, a ciência não tinha mais como curar aquela pessoa. Mas a fé, a pessoa confiar e acreditar em Deus, que fez com que ela fosse curada. Como você deu a ilustração do cano, da ferramenta. Os médicos, os cientistas, são ferramentas do poder de Deus. Eles transmitem o poder de Deus de uma forma diferente como antigamente, mas também transmite o poder de Deus. Muito bom. Olha, eu acho que você foi ao ponto aí, sabe por quê? Porque hoje, naquela época, aliás, no profeta lá atrás, e mesmo até nos dias de Cristo, né? Que assim, entre aspas, mais recente, porque Jesus foi 2000 anos atrás, muitos milagres que aconteciam porque a medicina da época era tão precária, Jesus quis amenizar o sofrimento, e Deus lá no Antigo Testamento, em muitas ocasiões, quis fazer a mesma coisa ao operar milagres, né? Agora, hoje, com a medicina tão avançada, Deus cura através dos profissionais. Sim. Agora, quando a medicina não pode ir mais, aí é a vez de Deus, do sobrenatural. Agora, Deus cura quando Ele quer. E sabe uma frase que alguém atribuiu a Albert Einstein, o famoso Albert Einstein. Não sei se a frase é dele, mas a frase diz assim, ó: tem duas formas de ver a vida. Só existe duas formas de ver a vida. Uma é acreditar que existe milagre e a outra é crer que tudo é um milagre. Uma é acreditar que não existe milagre e a outra é crer que tudo é um milagre. Se eu creio em Deus, se eu acredito no Deus que pode todas as coisas, eu creio que tudo é um milagre. Estar aqui é um milagre. Respirar é um milagre, né? Agora tem um detalhe também. Será que Deus opera? E quando Deus não opera o milagre? E quando oramos e pedimos alguma coisa, será que faltou fé? Nem sempre. Olha só, nem sempre. Porque Deus opera o milagre quando Ele quer, se for da vontade dele. Mas o maior milagre que Ele quer operar é o milagre da salvação. Os planos de Deus são muito maiores que o nosso. Tem vezes que acontece algo que a gente não quer, algo que a gente não gostaria, algo até grave, uma perda de um familiar, algo assim que você fica desolado. Mas a gente tem que confiar em Deus e acreditar que os planos dele são maiores que o nosso. Se Deus quiser, Ele vai te salvar. Ele vai salvar seu ente. Mas se Ele não quiser, acredite, não é porque Deus é mau, porque Deus não me salvou, Deus não me curou, Deus não salvou meu ente. Não é porque Ele é mau, porque Ele não gosta de você. É porque os planos de Deus são maiores que o nosso. Os planos de Deus são maiores do que a gente pode mensurar na nossa cabeça. O nosso cérebro é muito pequeno, é algo tão... limitado, né? Exatamente, é algo tão finito. A gente não consegue imaginar o infinito que é Deus, o amor dele, o poder de Deus que é infinito. Então a gente tem que confiar, depositar literalmente tudo nas mãos de Deus e crer que Ele vai realizar esses milagres. Verdade. Eu acho que você foi poético agora, viu? E foi profundo, viu? Obrigada. Eu acho que a gente precisa muitas vezes lidar com o não de Deus, né? Sim, por isso que sim. essa gera essa pergunta, né? Por que Deus não realiza os milagres já antigamente hoje? Que a gente nunca, às vezes, a gente não consegue compreender
os planos de Deus para nossa vida. E a gente precisa aprender a lidar com o nome de Deus, né? Com a sua vontade na nossa vida. Exatamente. Porque a gente fica muitas vezes baseando a vontade de Deus na nossa. A gente quer que a vontade de Deus seja nossa, mas deve ser ao contrário. A vontade de Deus deve ser a nossa. Muito Não sei bom. se deu pra entender. Com Completamente. certeza. É como aquela ideia pelo menos no passado o pessoal falava, lembra do gênio da lâmpada, né? Sim. Isso é uma coisa pros antigos lá, né? Que tinha um Aladim lá e tal, aquele desenho. Sim. Então, às vezes as pessoas tratam Deus como sendo alguém, como um gênio da lâmpada, que só era assim, esfregava a lâmpada, o gênio aparecia para fazer os seus desejos, seus caprichos. Deus não existe para fazer os caprichos de ninguém. Deus é Deus. Agora ele faz se estiver dentro dos planos dele, como você bem colocou, né? E um detalhe interessante, tem até uma música bonita que diz assim, ó, se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Continua sendo Deus. E uma questão interessante é o seguinte, a fé, né? A fé é mais do que um sentimento. A fé é uma relação de pacto com Deus, implica num relacionamento de confiança e de entrega da vida a Deus e dos planos Sim. e dos sonhos. Se Deus não quiser realizar o teu sonho, ele não vai realizar, porque ele tem sonhos melhores, ele sempre terá sonhos melhores, né? Se Deus não curar o teu ente querido ou você mesmo, é porque ele tem algo lá na frente melhor. E lá na frente a gente vai compreender por que Deus não fez aquilo. Um dia ele vai explicar pra gente, né? Sim. Agora, sabe uma coisa interessante também? É que é o seguinte, tem gente que acaba tendo uma relação com Deus do tipo de alguém que tem uma... Ó, imagine um camponês ou um fazendeiro que tem uma vaca e ele diz que ama a vaca, mas ele só ama a vaca porque a vaca dá pra ele leite e queijo. Tem gente que só ama Deus, olha a analogia, tem gente que só ama Deus porque Deus está interessado no que Deus pode dar. Se Deus me der, se Deus me abençoar, eu vou amá-lo. Se ele não fizer minha né? vontade, não quero saber dele. Não quero saber dele, exatamente. Então isso é uma relação por interesse. Então eu tenho que amar a Deus e confiar nele, ter fé nele, por quem ele é, não por aquilo que ele pode me oferecer. Sim. É a mesma relação lá do que eu citei agora há pouco. O cara que tem a vaca lá, só porque ela dá leite, então ele diz que gosta, né? É uma relação assim por interesse, não é verdadeira. Não é verdadeira. Então a verdadeira fé é aquela que custe o que custar, não importam as circunstâncias, eu estou Todo lado de Deus. Todo lado de Deus, exatamente. Mesmo se ele não realizar aquilo que eu gostaria. É baseado no amor e na confiança. Exatamente. E como o Felipe falou antes, que a vontade de Deus não tem que ser a minha vontade, mas a minha vontade tem que ser a vontade dele, é aquilo que... A famosa frase, é necessário que o ele cresça e o eu diminua. E isso é muito forte, porque para acontecer o milagre, para exercer o milagre, é o que a gente falou, a gente tem que ter a confiança. Imagina, Deus é o rei de tudo, ele pode tudo, e você sabe que ele pode tudo, mas imagina se você não confiar que ele vai poder tudo. Eu fico imaginando, tipo, vamos supor, né? Como Deus deve se sentir, você sabendo da verdade, sabendo que a verdade vai te libertar, mas você não acredita, você não confia nela, sabe? Mesmo, é tipo o povo de Israel. Mesmo com todos os milagres, tudo que Deus fez pra eles no passado, eles toda hora caíam, saíam do caminho, perdiam o seu rumo, e isso era triste, era muito complicado. Outro ponto interessante falando sobre milagres é que a gente deseja muito milagres na nossa vida. Só que a lição lhe fala que Eliseu foi habilitado a realizar esses milagres e muitos outros porque ia direto à fonte do poder. Sabe, a gente pede muitas vezes, clama a Deus, Deus realiza um milagre na minha vida, só que a gente não está indo diretamente a ele. Muitas vezes a gente coloca a nossa confiança em coisas que não irão suprir as nossas necessidades. E a gente tem que lembrar que Deus é a fonte das nossas necessidades. É Ele que a gente tem que buscar. É Ele que vai suprir as nossas verdadeiras necessidades. Se a gente quer um milagre, a gente tem que ir a Deus, clamar a Ele com total confiança. Muito bom. Porque o foco da fé é Cristo, né? O foco da fé é o próprio Jesus. Deus. É como você bem colocou. Tem gente que acredita em seres humanos, acredita ou coloca o suporte da sua vida, a sua confiança em coisas, né? No melhor emprego, eu passei no vestibular e tal, era aquilo que eu gostaria, e mesmo que aquele curso que ela vai fazer, e de repente cai lá no sábado, para aqueles que guardam o sábado, né? E todos nós, e aí, então, mas era o meu sonho, etc. O foco da fé e da confiança está em Deus. Está dentro da vontade de Deus, eu vou seguir, né? Se não tiver. Agora, um detalhe interessante também é que
voltando à história lá, que é um dos milagres do Eliseu, que eu estava me lembrando aqui. Lembra que Eliseu, daquela viúva, né? Dos filhos, ela havia sido esposa de um dos filhos dos profetas. Sim. E daí, o marido tinha falecido e então ela só tinha um pouquinho de azeite. Lembra da história? Que ela só tinha um pouquinho de azeite, né? E ela foi procurar quem? O profeta. O homem de Deus. A quem todos conheciam como homem de Deus. Ao procurar o profeta, ela tava é como se ela estivesse procurando o próprio Deus, porque ele era o representante. Deus escolheu ele para ser o representante. E faz todo sentido aquilo que você estava dizendo. As pessoas procuram muita coisa, mas tem que procurar quem? A Deus. Vai à fonte, né? E aí o que aconteceu? O que ele falou para ela? Você tem fé mesmo? Ele provou a fé dela, né? Digamos, você tem fé? Então vai buscar na vizinhança todas as vasilhas aí, enche de azeite. E ela foi procurar, ela e um filho lá. Depois agora fecha a porta. E vai colocando no azeite que você tem, o pouquinho que você tem, vai derramando aos poucos em cada vasilha. E a história diz que transbordaram todas as vasilhas. E quando não tinha mais vasilha, acabou o azeite. Então, o tamanho da fé dela, né? O texto diz que ela buscou várias vasilhas. Isso demonstrou o tamanho da fé. Ela poderia ter buscado lá, sei lá, 2 vasilhas, uma vasilha e tal. Mas isso demonstrou o tamanho da fé. Agora, a fé é mais do que tamanho. A fé é qualidade, né? Que eu posso ter fé em qualquer outra coisa tão grandiosa, mas menos em Deus. Então eu tenho que ter fé em Deus, uma fé de qualidade, né? Pastor, uma das fontes onde a gente pode chegar àquele que é a fonte do poder é a oração. E eu queria convidar o senhor para fazer essa oração agora. Ok. Podemos orar então, né? Ok, oremos. Então tá bom. Querido Deus, nós te agradecemos por essa reflexão especial nessa lição dessa semana. E hoje nós vimos que o Deus que opera milagres no passado é o mesmo que está disposto e que opera milagres hoje também. Mas o maior milagre que Ele quer operar é a mudança e a transformação do nosso coração e da salvação. Continue conosco. E assim como Eliseu do passado foi conhecido como homem de Deus, que nós também sejamos, cada adolescente, cada jovem, todos nós sejamos conhecidos como meninas e meninos, homens e mulheres de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Então, pastor, muito obrigado por essa participação. Eu que agradeço, hein? Valeu, galera. É isso. Mais um podcast top aqui pra vocês, com convidado mais top ainda. Então, não esquece de seguir a gente aqui no YouTube, no nosso Instagram também, @ULBetim. Seguir o Pastor Jorge também no Instagram. E é isso. Jorge. Até mais. Jorge.Mendes. Jorge.Mendes aí, ó. Segue ele lá, porque com certeza vai ter muito conteúdo bom e edificante pra você. É isso, galera. Até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau.